Lucas capítulo 9, apenas o versículo 41. A palavra de Deus nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Eu quero falar essa noite sobre filiação, sobre a nossa e sobre a dos nossos filhos. Ou seja, é uma palavra para todos nós que estamos na condição de filhos e uma palavra dupla para nós naquelas que estão na condição de mães. Eu quero trabalhar com vocês essa expressão: traze-me teu filho. Eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito da nossa filiação no Senhor. Nós, em geral, não temos uma boa assertividade com os nossos filhos, porque nós não entendemos o tema da filiação. No Velho Testamento, aprove a Deus se revelar de muitas formas. Ele usa muitos nomes no Velho Testamento. Cada nome demonstra uma faceta de quem Ele é. O Senhor é a minha bandeira. Está falando que aquela bandeira tem uma representação. O Senhor é o Deus que sara. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, cada nome de Deus no Velho Testamento tem um sentido, tem um nome, revelando uma face do caráter de Deus. Porém, no Novo Testamento, no Velho Testamento, se não me engano, apenas por 6 ocasiões, Deus se revela como um pai. Mas no Novo Testamento, o Senhor abandona todos os nomes. E Ele fica com 2 nomes: Senhor, Kurios ou Kyrios, dependendo do jeito que você pronunciar, aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Ou o nome de Pai. E aí Ele trabalha isso por 249 vezes. Deus se revela como um Pai. Jesus nos é apresentado como um filho por 217 vezes. Seja o Filho de Deus, seja o Filho do homem. O nome dele é expressado nessa porção de Deus 217 vezes. Então, aprove a Deus revelar uma nova forma de quem Ele próprio é. Nós temos várias expressões, seja na boca de Paulo ou de Pedro, dizendo o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Então ele une as duas expressões, Kyrios, Deus, Senhor, e Pai, porque as duas demonstram, Deus demonstra que o nosso Deus é soberano, mas que o nosso Pai é amoroso. Você nunca pode separar essas duas verdades, senão você não entende quem Deus é. É como duas verdades, é como um trilho de um trem. Eles nunca se cruzam, mas eles precisam um do outro o tempo todo. Você precisa conhecer a face poderosa, forte desse Deus, mas você também tem que aprender a conhecer esse Filho bendito e amado. A questão da filiação, ela é tão forte nas Escrituras, ela é tão séria. Eu estou falando com você, não sobre o seu filho por enquanto. Seu filho, lá no finalzinho, eu vou abrir o texto a respeito dele. Então preste atenção em você. Aprenda sobre a sua filiação. Porque se você aprender sobre você, você tem base para ensinar o seu filho de um jeito adequado. Se você não entender sobre a filiação de Deus, você não constrói
uma filiação adequada diante de Deus. O texto é tão sério, o assunto é tão sério, que eu vou citar apenas 2 porções, depois vocês abram e vejam o texto. 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Eu não fui chamado à comunhão do Pai. É óbvio que eu fui chamado à comunhão do Pai, mas o texto não põe ênfase nisso. É óbvio que eu fui chamado a uma comunhão com o Espírito, mas o texto não põe ênfase nisso. Nós temos uma única expressão dizendo: fiel é Deus, e eu fui chamado à comunhão de um Filho. Este Filho bendito e amado, ele era o unigênito. O que significa? Único. E ele abriu mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito, primeiro de muitos. O livro de Colossenses diz para que Cristo seja tudo em todos. A finalidade de toda palavra não pode ser o bem-estar do teu casamento, não pode ser a formação do teu filho. O único alvo de toda a palavra que Deus nos traz é nos tornarmos filhos de um Pai bendito, irmãos mais novos de um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Nossa comunhão é com este Filho. É neste Filho que nós temos a face do Pai. Você não vê Deus senão na face do Filho. Segundo aos Coríntios, não abram, capítulo 4, que Deus revela o seu próprio conhecimento na face de Cristo. Não há outra forma de ver ao Pai senão através do Filho. O Espírito Santo revela aos nossos corações este Filho. O assunto é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério nas Escrituras, que olha o que o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? Verdade. 3 versículos abaixo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, por que o texto bíblico não usou Jesus? Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o texto bíblico não usou o Cristo? Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que não usou o nosso Senhor Jesus Cristo? Por que não usou Jesus Cristo? Por que não usou Cristo Jesus, que são expressões ao nome de Cristo? Aprove ao Espírito Santo nos ensinar que quem liberta é o Filho. Sabe quando é que o medo passa? Quando eu me vejo como filho. Sabe quando é que a irritação passa? Quando eu me vejo como filho. Sabe quando os temores dissipam e a gente tem paz na adversidade, em meio à tribulação, uma paz, como diz Paulo, que excede todo entendimento? Quando eu me vejo como filho. Porque o povo de Deus é escravo. O povo de Deus é escravo porque não se vê como filho. Porque se eu me ver como filho bendito de Deus, eu sou não livre, eu sou verdadeiramente livre. Chamamos para nós a responsabilidade de cuidar desse, de cuidar daquele, de formar esse, de formar aquele, e não que nós não tenhamos responsabilidades, mas nos esquecemos que os nossos são, acima de tudo, pertencentes a Deus e não a nós. Nos esquecemos que nós somos meros
instrumentos desse Pai bendito, santo, gentil e poderoso que é o nosso Pai. Então o que acontece é que Satanás, ele deseja, eu vou falar agora à noite, de uma batalha espiritual. Do meu ponto de vista, no meu entendimento das Escrituras, a maior de todas as batalhas espirituais. Não acho que sexo é uma batalha espiritual, não acho que os demônios são uma batalha espiritual, não acho que dinheiro é uma batalha espiritual, tudo isso é. Mas eu vou mostrar no texto bíblico para as irmãs, a batalha espiritual é Satanás roubar a nossa filiação. Eu vou fazer um parênteses bem rápido. Eu cresci um menino muito tímido, muito quieto. E eu cresci na barra da saia da minha mãe. Mirei meu pai, ajudei meu pai muito cedo, mas cresci mais perto da minha mãe. Eu era muito sensível. Aos 11 anos de idade, a TV estava iniciando no Brasil, o Fantástico é perito em fazer isso, apresentou um caso de um cantor que tinha sido enterrado vivo. Sérgio Cardoso, cantor ou ator, não me lembro, ator. Pois bem, fez um teatro dizendo do que é uma pessoa cataléptica. Catalepsia é quando as funções ficam tão baixas que você não ausculta a pessoa. Hoje a medicina tem protocolo para investigar tudo isso. O Fantástico mostrou o caixão dele e o braço para fora do caixão. Estou vendo a cena. Tinha 11 anos de idade. Pum. Não era cristão. Você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo e você é enterrado vivo. E eu passei dos 11 aos 14 anos de idade, o meu cérebro deu um jeito de me enganar. O que eu fiz? Eu pus a mão no pomo de Adão e eu ficava engolindo à noite, para sentir que eu estava vivo. Abaixei a minha glote, feri as minhas cordas, traumatizei, por isso eu tenho voz rouca. Um sinal do medo que entrou lá atrás. Aos 14 anos de idade, o medo desapareceu, nunca falei com ninguém. Me converti aos 15 e me converti mesmo. Deixei o mundo, fui ler a palavra. Aos 16 anos, Deus me trouxe a Leci. Ela me deu uma mão de obra lascada, porque ela fazia devocional de 4 horas. Aí como é que eu tenho alguma coisa para depositar nela? E eu fui ler a Bíblia. Aos 23 anos, um ano depois de casado, acordei um dia, olhei para Leci e falei: Leci, eu vou ser enterrado vivo. E eu passei 4 meses sentado, dormindo sentado, certo de que eu ia ser enterrado vivo. Tive uma crise severa de ansiedade, de depressão. Começou com o medo de ser enterrado vivo, evoluiu para o medo de perder tudo, o medo de não conseguir trabalhar, o medo de enlouquecer, o medo de ter um tumor na cabeça. Eu sabia o lugar que eu ia ter o tumor da cabeça. E o último medo, o medo de me matar. Uma crise severa. Fiquei 1 ano só trabalhando no centro bíblico e mais 3 anos para me recuperar da crise. Alguns meses depois que a crise iniciou, eu pedindo para o Senhor uma visitação, e o Senhor pôs uma paixão no meu coração pela palavra. Eu li a palavra desde o início da minha vida cristã. E eu estava no meu devocional, e um dia eu me deparei com Lamentações de Jeremias. E Jeremias, por uma ocasião, ele foi colocado num poço de água seco. E o povo, os líderes religiosos, deixaram ele lá. Você imagina esse poço no final do dia? Aquilo era um
túmulo. E o versículo dizia assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. E o Espírito Santo parou, o texto enroscou, e o Espírito Santo começou a comunicar ao meu coração: César, eu sou o teu Deus nessa terra, e meus queridos, eu tenho uma confiança na paternidade de Deus, no cuidado de Deus. Eu sou teu Deus nessa terra, Senhor, tu és o meu Deus, o Senhor cuida, me protege, me ampara. Estas palavras eu usei. E ele falou: César, te falta alguma coisa aqui? Senhor, não me falta absolutamente nada. E a minha visão era eu enterrado, vivo, em profundo desespero. Aí o Espírito Santo pôs uma visão: eu enterrado, vivo, mas com o Senhor do meu lado. Nunca mais tive o medo. Por quê? Porque naquele momento e naquela situação eu me vi como filho. E o Pai ao meu lado. Nunca mais Satanás me escravizou nesse assunto. Nunca mais. Tive que ter a mente liberta em outras coisas, outros trabalhares de Deus, mas neste tormento, Satanás nunca mais me tocou. Por quê? Porque Deus Pai fez uma visitação sobre o meu coração, me revelando que naquele assunto eu era um filho amado. Ele não nos promete que as coisas não vão acontecer, mas Ele nos promete com todas as letras que se as coisas acontecerem, nós somos filhos. E Ele vai cuidar, fortalecer, trazer a direção, trazer a provisão e cuidar das nossas vidas. Então há uma batalha espiritual que eu quero mostrar para as irmãs nas Escrituras, sobre Satanás se levantar contra a filiação. Porque ele sabe que o dia que nos vermos filhos em determinadas situações, nós somos livres. Então você preste atenção e comece a aplicar as verdades que você vai ouvindo à sua realidade de filiação. Eu vou passar rapidamente pelo Velho Testamento. Eu preciso mostrar a primeira vez que a palavra filho é usado para a nação de Israel. Abra em Êxodo, capítulo 4. Deixe-me explicar algo para você. O Velho Testamento, ele conta histórias para nós tirarmos princípios. Então nós tiramos princípios das histórias que Deus conta. Porém o Velho Testamento, ele também é tipológico, ele é representativo. Algumas das histórias que ele conta demonstram uma tipologia, um símbolo. Então, por exemplo, Adão e Eva, como eu falei para vocês hoje de manhã ou ontem, Deus matou um animal e fez roupa para eles. Quem era aquele animal? Cristo. A arca de Noé foi construída e livrou o povo do juízo de Deus. 1 Tessalonicenses, quem explica a Bíblia é a Bíblia. 1 Tessalonicenses nos ensina que Cristo nos livra da ira vindoura. Então a arca de Noé representa quem? Cristo. Eles estavam colocados em Cristo. Vocês estão me entendendo? Então há muita coisa simbólica no Velho Testamento que representa, que nos leva até a pessoa de Cristo. O Egito, que é onde o povo de Israel estava, representa o mundo. Israel representa a igreja, a minha e a sua vida. O povo amassava barro
em círculo, representando a escravidão que nós temos no mundo. Fazemos e não saímos do lugar. O único trabalho que avança é o de Cristo. É só ali que a gente é livre. O mundo é fadiga. Faraó tipifica Satanás, que é aquele que escraviza o povo. E Moisés tipifica Cristo, que é aquele que liberta o povo. Deus chama Moisés e dá a seguinte ordem para ele, capítulo 4, versículo 21 e 22. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. Então Deus dá uma ordem para Moisés: vai até Faraó e diz que Israel é para mim um filho. Se é um filho, Deus é para Israel um pai que cuida de Israel. Tá bom. Moisés vai. Capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu-lhe Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas. Meus queridos, Moisés chegou e falou: eu quero que meu filho saia. E Faraó disse: ele não vai sair, eu vou mantê-lo escravo. E ele diz uma coisa interessante, diz assim: deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Minhas queridas, nós celebramos festa onde? No deserto. Esta vida não é um oásis com alguns desertos. Esta vida é um deserto com alguns oásis. Dura verdade? Porém, nesta vida nós celebramos o quê? Festa. Gente, nós somos loucos. O povo de Deus é um povo doido, porque o povo de Deus celebra e adora, canta, bate palma, ama o Senhor em meio a tribulações. Ninguém pode compreender isso, só nós e o nosso Pai compreendem isso. E Moisés vira, Satanás vira na pessoa de Faraó e diz: eles não vão sair. Minhas queridas, Satanás mete as garras na mente de algumas de vocês. Satanás mete as garras no afeto nosso. Satanás consegue nos escravizar com pensamentos, com emoções e com problemas do dia a dia. E o povo de Deus não vive livre, porque Satanás consegue o intento dele. E nesta luta, neste embate, deixa ir o meu filho, deixa ir o meu filho, preste atenção, neste embate de deixa ir o meu filho,
Satanás, mas mete a mão dele. Não. Ele não gosta do que está acontecendo. Ele não gosta de saber que há uma libertação para nós. Ele não gosta. Ele vai usar, se você pensa muito, ele desperta um pensamento ruim em você. Se você sente muito, ele mete a garra na tua emoção, te mantendo com uma emoção ruim o tempo inteiro. Se você é incerta e confusa, ele consegue te manter mais incerta e mais confusa. Se você tem insegurança financeira, ele consegue colocar uma pessoa no dia dizendo para você que, ai meu Deus, ninguém dá jeito nesse país. Ai meu Deus, minha empresa vai fechar. Para te manter mais escravizada ainda. Se você tem medo de uma doença, ele consegue trazer alguém que te conta uma história de uma doença. Satanás é terrível nessa escravidão que ele faz contra a nossa filiação. Enquanto Deus está dizendo, deixa sair o meu filho, Satanás está movendo céus e terra para escravizar nossa mente e nosso coração, porque ele sabe que o dia que ele nos visitar, somos um povo verdadeiramente livre. Temos uma batalha espiritual a ser vencida. E nesta luta, Satanás levanta 5 impedimentos, que eu vou passar bem rapidamente para vocês, porque são as 5 primeiras estratégias que ele usa contra nós, para que nós não alcancemos libertação, para que nós não cheguemos nesta filiação. Primeira estratégia dele, aí na continuação do texto, o texto diz assim, capítulo 5, versículo 6, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso, olha a mente do diabo, estão ociosos, e por isso dizem, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Minhas irmãs, a fé vem pelo quê? Aumente o serviço, para que eles não deem. Primeira estratégia de Satanás contra nós. Ele aumenta o serviço. Está se vendo? Está se vendo com a garra dele em você? E sabe qual o jeito mais fácil de aumentar o teu serviço? Ele te leva a fazer uma continha. Gente, 10 vezes, tá bom demais. E aí todo mês é 1 ou 2 horas a mais de trabalho, para pagar as 10 vezes. São 10 meses, com 2 horas a mais da sua vida. Você está conseguindo entender? Primeira estratégia do diabo, para que você não ouça a Deus, ele aumenta o seu serviço. O Paulo Bornelli tem uma expressão que eu amo. Ele diz que o povo de Deus deveria ser mais desocupado. Não no sentido de preguiçoso, mas no sentido de que o povo de Deus deveria ter tempo para o seu Deus. Então, quando o trabalho aumenta, você quer ver um jeito que Satanás aumenta o trabalho dos líderes? Ele aumenta o serviço eclesiástico. É a mesma estratégia. É a mesma sutileza. Temos sim que ser trabalhadores, mas só podemos servir a Deus depois de amar o nosso Senhor.
gastando tempo com o nosso Senhor. Primeira estratégia. Segunda estratégia, abre no capítulo 8. O versículo 23 diz assim: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Versículo 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Então Satanás diz que é para a gente amar a Deus, mas amar a Deus onde? Dentro do mundo, no Egito. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, minha irmã. A roupa do crente não é a mesma roupa do mundo. A roupa, caso não tenha ficado claro, a roupa do crente não é a mesma roupa do mundo. Porque nós não podemos amar a Deus dentro do mundo. As contas do crente não podem ser no mesmo padrão das contas do mundo. A maneira pela qual gastamos o dinheiro não pode ser a mesma maneira pela qual o mundo gasta o dinheiro. A música do crente não é a mesma música do mundo. É uma verdade simples. Eu vou dizer uma verdade que me aterroriza na cidade de Maringá, nas igrejas de Maringá. A bebida da mesa dos crentes não poderia ser a mesma bebida da mesa do mundo. Não poderia. Isto é uma garra de Satanás nos mantendo aprisionados no Egito. Tudo contra o quê? A filiação. Porque ele sabe que enquanto você estiver meio misturadão no mundo, ele sabe que você não é filho. Na hora da adversidade, vai te faltar conteúdo. E acredite numa coisa: o dia mau vem sobre todos nós. Mas o salmista diz: não temerei más notícias, porque o Senhor é o meu Deus. Segundo impedimento. Mas Satanás é tão sutil, ele é tão sutil, ele é tão sutil, que olha o terceiro impedimento, olha o que ele faz, ele continua. E diz assim: respondeu-lhe Moisés, versículo 26. Respondeu-lhe Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão ele? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Por que o texto já referiu lá no capítulo 4 e agora no capítulo 5? Por que ele se refere a 3 dias? 3 na Bíblia fala de 2 coisas. Fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito, mas 3 fala da ressurreição. Jesus foi ressuscitado e ressurreição na Bíblia, de acordo com Romanos capítulo 6, fala de novidade de vida. Eu tenho que ir caminho de 3 dias. Eu tenho que ir num caminho onde o meu comportamento vai ser completamente diferente. É uma novidade de vida que eu estou vivendo. Aí vem o terceiro impedimento. Olha a sutileza de Satanás. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Quem que pediu orai também por mim? O diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios que Satanás tem seus ministros de justiça plantados no nosso meio. Sabe para quê?
para dizer para nós que nós podemos amar a Deus meio perto do mundo. Somente que saindo não vades muito longe, sem haver uma distinção clara entre nós e o mundo. Então a gente começa com uma coisa chamada relativismo. Não é bem assim. Não é bem dessa forma. Minhas queridas, uma das coisas que eu mais ouço, seja de mim, seja de alguns homens de Deus com quem eu ando, é que nós somos exagerados. Irmão, não é bem assim. Não é bem assim por quê? Se tem que haver uma distinção. O texto disse, o versículo 23, então vereis a diferença entre o meu povo e o povo que está no mundo. Nossa palavra, nosso gesto, tem que ter distinção. Porque nada nesta vida é mais precioso que o testemunho do nosso Senhor. Nada, nada, para que Ele seja tudo em todos. Satanás então tenta fazer com que a gente adore ao Senhor perto do mundo. Capítulo 10, versículo 9. Primeiro impedimento, aumento do trabalho. Segundo impedimento, o mundo. Terceiro impedimento, a periferia do mundo. Quarto impedimento, respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, desculpem, irmãs. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Quarto impedimento. Satanás não quer que nós levemos os nossos filhos. Ele diz que a nossa adoração é sem os filhos. Minhas irmãs, preste atenção. Por que Satanás, ele quer tirar a filiação dos nossos filhos? Meus queridos, isso é a batalha espiritual. Porque Satanás sabe que os nossos filhos são a lâmpada deste mundo da próxima geração. São o sal da terra da próxima geração. Satanás sabe que os nossos filhos são o testemunho de Deus na próxima geração. As irmãs estão entendendo? Satanás sabe disto. Preste atenção no que eu vou te dizer. A igreja não tem responsabilidade de formar Cristo no seu filho. Isto é papel seu. A igreja complementa. A igreja reforça, mas a igreja não tem o papel. Ela não tem o papel. A Rossana era uma menina que lia muito. Ela amava livros. Amava livros. Ela e a Alessi. As duas amavam livros. A Alessi é uma mulher fácil de agradar. Ela pede para não dar joia, mas ela pede para dar livro. Ela ama livro. Assim como a Rossana amava livro. E a Rossana um dia mandou algo para mim e para a Alessi, uma história, até onde eu me lembro verídica, contada pelo Swindoll, que dizia assim, que 4 teólogos norte-americanos se reuniram nos Estados Unidos para discutir a melhor versão das Escrituras. E os 4 estavam conversando. E um sugeriu que era King James, outro sugeriu uma outra versão, o terceiro sugeriu uma outra versão, mas teve um 4º pastor que disse o seguinte: meus irmãos, a versão das Escrituras que eu mais gostei
foi a versão da minha mãe. Quem é que conta as primeiras histórias? Quem é que põe no colo e de forma graciosa, leve, dócil, ensina sobre a criação, ensina sobre a Arca de Noé, ensina sobre Davi e Golias, ensina sobre Jonas? Quem é que faz isso? Quem é que abre as Escrituras e ensina sobre a gravidez de Maria, senão as irmãs? Satanás quer te ocupar. E aí, você gastou tempo vestindo desse jeito, pondo frufru daquele jeito, você gastou tempo trabalhando para poder comprar isso, para pagar o plano de saúde, para dar escola, você gastou tempo para fazer aquilo outro. E abrir as Escrituras. E deixar aquilo transbordar dentro de você. Você não o fez. É um jeito sutil de Satanás pôr a garra sobre os nossos filhos agora, não sobre nós. E aí até os 12 anos eles correm atrás da gente, eles pedem a gente, e eles desejam a gente não tem tempo. Depois dos 12 anos em diante, nós corremos atrás deles. E eles não querem saber de nós. Não querem saber da reunião da igreja, têm um testemunho frágil, fraco, sem amor ao Senhor, sem amor aos irmãos, sem amor à reunião da igreja. Tudo por quê? Porque Satanás conseguiu agora não pôr em nós a garra, mas colocar neles a garra. Quarto impedimento. E o último impedimento. Capítulo 10, versículo 24. Diz assim: Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Quinto impedimento: você não levar dinheiro ao Senhor. Não. Não põe teu dinheiro, não. Pode ser em forma de dízimo e oferta alçadas, como alguns dos irmãos fazem. Pode ser em forma de ofertas, como alguns outros irmãos fazem com alegria, segundo as posses, segundo o texto bíblico no Novo Testamento. Não importa a maneira que você faz, mas Satanás não te deixa ofertar. E aí, você se torna escravo do dinheiro. Aí, você passa a ter dificuldade financeira. Por quê? Porque é um princípio das Escrituras. Dai, e dar-se-vos-á. Queridas, sem medo de errar, tem irmãs aqui que há meses não ofertam. Não devolvem ao Senhor. Tem irmãs aqui que há meses o Espírito Santo já falou sobre alguém que tem necessidade e você não atendeu. Sabe o que Satanás faz? Mete uma garra na tua mente para você comprar uma roupinha a mais, para você comprar um sapato a mais, para você ter um objeto a mais que você não precisa, e você não tem percepção da necessidade daqueles que estão perto de você. E ele te impede de avançar como filha de Deus. O que nós vamos fazer com todas essas verdades? A não ser pôr o joelho no nosso chão e pedir misericórdia do Senhor. Porém, eu estou no meio do estudo e eu não vou avançar, porque acho que é suficiente
até aqui. E amanhã de manhã nós vamos continuar olhando estas verdades no Novo Testamento. Amém?